Começar pelo professor Manuel, que está aqui com a gente. Professor, o que lhe chamou mais atenção? Quais são os pontos principais desses planos de governo sobre o trânsito e o transporte público? E o que lhe chamou a atenção que deveria estar e não está presente nesses planos? Olha, Josiane, na realidade, o que num momento desse sempre gera planos que são incompletos, planos que não são detalhados, alguns assuntos que são importantes, outros que são colocados de uma maneira muito genérica, não é? Nós colocaríamos principalmente uma questão, porque hoje nós vamos avaliar, fazer um comparativo. O que a cidade merece e o que tem para a população de comprometimento, né? Então, nós não podemos pensar em mobilidade urbana, de solução de mobilidade urbana, e a gente coloca isso de uma maneira muito, um guarda-chuva muito maior, não é só do transporte ou trânsito, enfim, é a mobilidade urbana. Ela tem que ser com propostas de integração, com propostas de acessibilidade e que aquilo que hoje, que não é o moderno não, é o necessário, a questão da sustentabilidade. Tanto a sustentabilidade econômica, quanto a sustentabilidade financeira e ambiental, né? É importante isso se discutir, colocar claramente para a população. A outra questão muito importante e fundamental é que se tenha propostas comprometedoras, claras, diretas, para a mobilidade ativa. A mobilidade ativa, onde engloba as principais figuras da mobilidade urbana, que é o pedestre, que é o ciclista, que é o motociclista. Qualquer cidade do mundo hoje se discute o que nós temos que ter de mobilidade ativa. Quando nós tratamos hoje, nós já estamos tendo uma população que já está com uma idade média um pouco superior, ou seja, os idosos, as pessoas de baixa mobilidade, os deficientes físicos, as pessoas com baixa mobilidade, as mulheres grávidas. Na realidade, nós temos que pensar a mobilidade ativa, ela tendo que ser inclusiva também e sustentável. Para quê? Nós possamos dar uma abertura, não só para o ciclista de final de semana, mas para um tipo de deslocamento que as pessoas possam ter na nossa cidade de uma maneira que seja sustentável. E hoje, uma das modalidades, até porque nós temos o maior polo de fabricação de bicicletas na América Latina, está em Manaus, é necessário que Manaus se torne um exemplo de sustentabilidade da mobilidade ativa através do deslocamento da população, do movimento de duas rodas. Evidentemente, não basta só fabricar bicicleta, não basta só ter vontade política de se colocar as pessoas na rua. É necessário que tenha uma infraestrutura que seja segura, que seja adequada, que seja compatível e que seja atraente para que as pessoas possam ter. A segunda parte, Rosiane, que nós temos que ter efetivamente de uma clareza muito cristalina, né? Quando se fala como as pessoas estão sendo transportadas na cidade, né? E a gente começa pelo transporte público, o público convencional, aquele que as pessoas pagam na tarifa do ônibus, o transporte de fretamento do polo industrial, que ele é maior do que o transporte público de passageiros, ele tem 2.000 ônibus contra 1.200 do transporte convencional, ou seja, tem uma distorção, e eu nunca vi ninguém falar claramente o que eu tenho que melhorar para o transporte do polo industrial, que é uma ocupação do sistema viário. É um tipo de modal fundamental para a cidade. Aliás, é o mais importante da cidade, porque ele é o maior. Ele sustenta a nossa economia, ele sustenta a nossa galinha dos ovos de ouro. Então é necessário que sim, que o município, que o Estado, eles voltem a uma visão especial, esse transporte de fretamento do polo industrial, né? Nessa questão do polo industrial, desculpa lhe interromper, o senhor também pensa ser importante a questão das carretas que tem causado frequência? Eu estou apenas no transporte de pessoas. Tudo bem. Quando nós falamos isso, nós fazemos também num segmento que não pode ser desprezado. É o transporte por aplicativo. Particularmente, eu não tenho nada contra o transporte aplicativo. Acho que o transporte coletivo ele tem que ser fomentado, ele tem que ser induzido, ele tem que ser cada vez mais fortalecido. Mas o transporte de aplicativo em Manaus, hoje nós temos 40.000 funcionários, 40.000 participantes entre transporte de pessoas e de cargas, não é? É um fator onde
onde nós estamos numa faixa da população, de um modal de transporte onde existe a maior mortandade que se tem no trânsito da cidade. São exatamente nos motociclistas. E é exatamente nessas pessoas que fazem o transporte de pessoas, o transporte de cargas. E essas pessoas, que são 40 mil, elas precisam efetivamente ter uma ingerência do poder público de uma maneira muito direta, ampla, franca e pontual. Não é? Nós temos que também ver que o transporte metropolitano, Josiane. Manaus é uma cidade-estado e é uma cidade onde ela comanda 12 municípios que detêm 90% da frota que está registrada no estado. Então, nós não podemos mais pensar Manaus para ligar Manaus à zona rural. Não, é Manaus ligada à região metropolitana. Hoje ela é interligada através do transporte hidroviário, do transporte rodoviário, através do transporte individual de passageiros, do transporte de fretamento. É uma realidade onde tem um fluxo de pessoas. Muito não é? bem. Então, eu lhe digo uma coisa fundamental. Aí vem o último ponto, que é essa movimentação para a cidade de Manaus, que é o transporte de cargas. Nós temos, Rose, que 44 mil carretas circulando em Manaus. Nossa. 44 mil carretas para abastecer o nosso polo industrial, para receber os insumos, para distribuir a nossa produção em 2 portos privados na Zona Sul, onde é tratado marginalmente a sua circulação, a sua distribuição. Não é? Ou seja, a cidade hoje é tomada por uma inoperância, uma falta de fiscalização, uma falta de critérios, uma falta de eu tenho que colocar ordem nessa circulação ao transporte que é tão importante quanto o transporte de passageiros, que é o transporte de cargas. É necessário, sim, que se tenha não uma legislação, uma fiscalização, uma operação do sistema viário, um tratamento especial, uma preparação dessa mão de obra, uma requalificação desse pessoal, um monitoramento das autoridades, seja qual for, de legislação, seja qual for de documentação, seja qual for do estado dos condutores de veículos, seja qual for do monitoramento dos acidentes que estão também matando as pessoas na cidade, não é? Isso efetivamente nos leva àquele tripé onde se entra, né, que entra já na circulação, que onde se tem que ter um planejamento adequado, que tenha que ter uma operação segura, aceitável, moderna, e que tenha uma fiscalização, ela atrelada a um processo de educação, de informação e de requalificação. É por isso que nós podemos fazer essa grande salada, esse nosso grande trânsito nosso de cada dia, que matou 3 pessoas no final de semana, 3 motociclistas, e que na realidade a gente vê todo mundo de braço cruzado achando que isso é natural. Normal. Isso é normal. Ou seja, a morte, eu diria o seguinte, que esse estado de coisa está sendo normal. Onde a gente se depara lá na Avenida Newton Lins, no domingo, uma pessoa andando na contramão, atropelando um motociclista, atropelando um carro, derrubando um poste, e ele é incensado por todo mundo. Nunca vimos ninguém. Esse cara aqui, como é que ele foi punido? Que exemplo é de se dar isso para a juventude que está continua fazendo pega na Avenida do Turismo, nos finais de semana, andando a 200 km por hora? Essa é a Manaus que nós queremos comprometimento na questão da mobilidade. E olha, nós ainda não estamos abordando o que efetivamente o usuário de transporte público deseja dos nossos candidatos. Que na segunda parte nós abordaremos isso. Sim.